Boa noite, pessoal. Boa noite, vão entrando aí. Vamos ver quem já chegou aqui, a psicóloga Andrea Cardoso. Bem-vindas. Teve.r entrou. É a Tereza, né? A gente falou hoje, né? Andressa Serra, Soraya também a gente já conversou um pouquinho lá no WhatsApp. Rejane, Ana Flávia, Denise. Vamos entrando aí, galera. Psico Mãe Solo. Ai, que nome legal, né, gente? Adoro os nomes que vocês colocam. Mônica entrou. José Alves, bem-vindo. Declo. Gente, os nomes às vezes, como é o nome do Instagram, escreve para mim depois o nome de vocês, a cidade. Deem os coraçõezinhos para me ajudar a aparecer para mais pessoas, né? Pra gente chamando mais colegas para assistir. Hoje tá muito legal, preparei um conteúdo bem legal para vocês. Me avisem se vocês estão vendo e me ouvindo bem, por favor. Coloca um sim, um joinha. Vamos lá. Viam Psicologia Curitiba. Vamos entrando. Muito bom, vamos chegando. Andréa Cortez entrou. Amanda, bem-vinda. Ó, o Miltinho, saudade, Miltinho. Renata, bem-vinda. Olha nós aqui, vamos chegando. Hoje eu vou falar bastante para vocês psicólogos aí sobre aplicativos. Vocês vão gostar. Tenho bastante novidade para contar para vocês e principalmente algumas orientações aí para quem está começando esse mundo de tecnologia, né? A Roselaine, bem-vinda. Carol tá sempre junto, a Carolina. Juliana, muito bom, vamos chegando, gente. Ai, ai, ai. O tema de hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre plataformas e aplicativos, né, para a gente poder utilizar aí no nosso atendimento, né, que hoje está online, né? Hoje o nosso atendimento psicológico está online. Mas vamos que vamos, né, meninas? Então eu vou contar um pouquinho para o online, um pouquinho para o presencial, né? E vamos administrando aí essa demanda nova e vamos nos digitalizando, né? Eu tô querendo baixar aqui para eu ver meu... Vamos ver se melhora assim um pouquinho. Para eu ver meu rosto, que os comentários estão um pouquinho altos. Vamos chegando. Gente, vamos começar então. Roselaine, a gente já falou. Juliana Brandão, tá todo mundo aí, né? Então, bora. Meninas, hoje eu tenho esse tema da live, né? Que é um tema que muitas pessoas me perguntam como a gente da Futuros trabalha aí com tecnologias, né? Com inovação. Então, a galera pergunta, né? A Gisele Lima também entrou. Rosane Veloso também entrou. Bem-vindas. A gente fala muito sobre que aplicativos que eu posso usar aí no nosso processo de atendimento. Então, a primeira coisa que eu queria pedir para vocês, meninas e meninos, é assim, a gente precisa, primeiro, a gente precisa avaliar, e a gente não pode esquecer disso, né? A gente tem que avaliar a necessidade de utilização desse aplicativo para os nossos pacientes, né? Então, uma das coisas que eu falo para vocês, a gente tem muita ansiedade de pegar algo pronto, né, e utilizar. Porque é prático e a tecnologia está aí mesmo para nos facilitar, para nos atender, né? Entretanto, é legal que a gente também faça uma avaliação como psicólogo, né? O quanto eu estou confortável para usar um aplicativo, né, com os meus pacientes, seja no momento da sessão, né? Ou seja no momento depois de acompanhamento, né?
Então é uma pergunta que a gente tem que se fazer antes da gente aplicar, né? O quanto eu estou preparado para isso, quanto estou me sentindo confortável para isso é importante, tá? E em segundo, o que eu tinha colocado o quanto o paciente também, né? Eu falo paciente, gente, mas a gente pode ampliar esse contexto, tá? Pode ser no ambiente de um consultório, uma utilização de um aplicativo, mas pode ser num grupo de conversa, numa roda, num atendimento, num trabalho organizacional. Então, Cristiane Santana, bem-vinda. Bianca, bem-vinda. Marta, bem-vinda também. A gente pode fazer isso no nosso ambiente de consultório, mas a gente pode ampliar isso. Por exemplo, a área de educação usa super vários aplicativos, né? Área da saúde, área organizacional e do trabalho, né? A área clínica, né? Então, assim, vamos primeiro segurar um pouquinho a ansiedade de ir lá e usar o aplicativo e considerar um pouco esta demanda, né? Do ponto de vista do psicólogo e do ponto de vista do paciente. Combinado? A gente tem algumas regrinhas, né? Que a gente fala com mais detalhe, a gente aborda um pouco disso no nosso curso online, mas é um passo a passo mais específico. Mas nesse momento eu queria deixar essa dica para vocês, tá bom? Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente falou foi isso, sobre o psicólogo está preparado, o paciente está preparado. Uma coisa que é muito importante, meninas e meninos, é a gente não encaixar um aplicativo no nosso processo de atendimento. Se a gente entender que esse aplicativo está adequado, ok. Mas a gente não pode fazer o inverso. Tipo, pega o aplicativo e fala assim, olha, esse aplicativo eu vou usar e o meu paciente vai ter que se adaptar a ele e eu também. Não. Nós vamos ter que fazer um caminho inverso, né? Vamos entender a demanda. Por isso que toda vez que vocês me perguntam, meninas, o que eu posso usar, né? Às vezes até o pessoal fica meio chateado comigo porque eu não respondo. Que óculos de realidade virtual eu posso usar? O que você recomenda de programa, né? E aí, a primeira coisa que eu falo para vocês me contata para eu entender a sua demanda, a sua necessidade, porque pode não fazer sentido para todo mundo. E tem muitas variáveis, né? A Cláudia também chegou, bem-vinda. Então, uma das coisas é esta. Outra coisa o que é o aplicativo? Não, o aplicativo é um programa que é exclusivo, né, associado a um determinado tema, né? Assim como você tem um site numa plataforma, você tem um pacote, né? Um pacote de um programa ali com interface gráfica, com áudios, vídeos, né? Que é feito exclusivamente para um fabricante e que tem um espaço, né? Diferenciado dentro do celular das pessoas. Por quê? Porque quando você baixa um aplicativo, você está colocando ali, né? Um pacotinho, um componente que tem uma ação direta, né? Jojo Barros também entrou, bem-vinda. Acho que a Amanda Moreira estava por aí, né? Vocês estão acenando, né, meninas? Então, pensem um pouquinho na questão do que é esse aplicativo, né? E quando a gente for fazer a escolha de um aplicativo, a gente também tem que considerar algumas questões técnicas, né? Do ponto de vista de quem é o fabricante, sempre olhar, né, se é um fabricante confiável, porque assim, gente, a gente tem milhares, né, de aplicativos aí no mercado, né, e a gente tem alguns tipos. Então, uma coisa que eu também queria alinhar com vocês, que eu estava aqui tomando nota, são os tipos de aplicativo. A gente tem aplicativos que são só informativos, tá? Quando é só informativos, por exemplo, eu vou dar 2 exemplos aqui de aplicativo informativo. Vocês já ouviram falar do SOS Mulher? Para quem trabalha aí com violência doméstica, feminicídio, né? Quem trabalha aí na área da mulher, aqui em São Paulo a gente tem um aplicativo que é o SOS Mulher, né? Que é um aplicativo que ele informa, né, algumas situações aí de risco e ele cadastra as mulheres também. Eu acho fantástico isso. Aí ele vira um transacional porque ele cadastra as mulheres em vulnerabilidade, em risco aí de violência. E aí as mulheres, elas têm um botão no próprio celular, no próprio aplicativo, que elas deixam gravado o nome delas e elas deixam gravado, baixado o aplicativo e a localização delas. Elas ligam a localização do celular. Então, a polícia militar já tem acesso a essas informações, né? E elas têm isso dentro do aplicativo, porque o aplicativo vai estar exclusivamente no celular, elas vão interagir e se tiverem algum caso de risco, né? Ou até de violência mesmo, elas podem recorrer, né? Marisa, bem-vinda.
A gente tem outros aplicativos que são mais informativos, do tipo do coronavírus, do SUS também, é um aplicativo muito de informação, né? A gente consulta dados, né? Consulta informações sobre, e não necessariamente a gente interage tanto. Mas a gente também tem os aplicativos transacionais, né? Oscar, bem-vindo. Jean, bem-vindo. Isabel, bem-vinda, né? A gente está falando aqui sobre os aplicativos para atendimento, né? Cristiane falou assim, é bem legal, mas é só para São Paulo? Na verdade, tem vários outros estados que também fizeram, tá? Eu precisaria consultar, talvez você consiga encontrar isso na própria Play Store. Então, assim, aonde é a loja virtual de aplicativos? Play Store, né? Que é a do Android, né? Ou a do iPhone, o iOS, né? Que também tem informações, a da Apple, né? Apple Store, que também tem informações ali de aplicativos, né? Infoprev Vida, bem-vinda. A Valquíria, bem-vinda. A Alessandra, bem-vinda. Lilian Farias, bem-vinda. Vitória, Fabiana, bem-vinda. Nós estamos falando aqui de aplicativos, galera. Então, esse do SOS Mulher, eu sei que ele tem em vários estados, porque foi uma iniciativa da Polícia Militar. Aqui em São Paulo tem esse, mas eu tenho certeza que tem em outros estados. Não são em todos, né? Porque ele é customizado por região. As mães solo colocou, acho muito importante conhecer bem os aplicativos antes de indicar ao cliente. Totalmente certo. Um outro briefing que eu vou dar aqui. Oi, Roberta, bem-vinda! Tudo bem aí, Roberta? Quando a gente fala dos aplicativos, né? Então a gente tem esses aplicativos que são mais transacionais, né? Que a gente usa para fazer as coisas dos bancos, por exemplo, né? Eles são facilitadores, porque eles já estão ali na palma da mão, você já acessa, já tem os seus próprios dados pessoais, né? E então agora eu vou dividir para vocês da questão técnica. Também vocês vão ter que observar. Não tem jeito, gente, para aplicativo tem que ter espaço no celular, tá? Então isso é uma questão, né, que quem quer interagir com tecnologias, né, a gente tem que buscar essa questão, porque os aplicativos ocupam espaço. Então eles são super úteis. Vocês vão ver que a hora que vocês começarem a descobrir outro, vocês vão ver que tem aplicativo para tudo, e é muito legal para você usar como uma maleta mesmo de ferramentas, né, para você usar dentro do seu fazer da psicologia. Bruna, bem-vinda. Ao Dudu, bem-vindo. Solange, gente do céu. Obrigada, viu, família Pugliese? E aí, a gente também tem a questão do celular ter espaço, mas outra coisa que, antes de eu falar dos aplicativos, vou falar para vocês hoje de vários aplicativos, viu, gente? Aguenta firme aí que eu vou contar para vocês aplicativos legais pra gente usar. Entretanto, eu preciso orientá-las, né, sobre essas questões que eu tô falando agora. E uma outra questão importante, que a mãe Solo acabou de colocar, depois você me lembra do seu nominho, que tá no nome do Instagram, é a questão de a gente conhecer. Então, primeira coisa, né, vocês viram a demanda, aí vocês vão escolher o aplicativo que se adapta à demanda e não ao contrário, né, não adaptar a demanda ao aplicativo, né, e aí, nesse sentido, vocês vão colocar Fabiane, bem-vinda. A Fabiane, mãe solo. Vou tentar lembrar, tá, Fabi? Vocês vão testar. Primeira coisa, tem que testar, gente. Não adianta a gente recomendar se a gente não usar. Por quê? Porque a gente tem que ver se o conteúdo é legal, se a usabilidade é boa, se faz sentido para a intervenção que a gente quer com os nossos pacientes, né? Se adapta. E estudar. Vejam bem, é importante isso. Por quê? Se a gente fosse pegar uma técnica nova, uma ferramenta, um livro, a gente iria lá e iria estudar. Os aplicativos também precisam ser estudados do ponto de vista da adaptação para a psicologia. Então, a gente vai ter, sim, que olhar aquele aplicativo, baixar, tentar usar, testar, navegar, né? Ver se faz sentido. De repente, usa só com um paciente se achar que faz sentido antes de replicar para os demais, né? E aí, assim, a gente está preparado, porque não é para fazer psicoterapia o aplicativo, ele é uma ferramenta, uma técnica complementar, né? É mais uma ferramenta que a gente vai pôr ali na nossa maletinha. Mas é algo que a gente precisa estar instruído e preparado
para usar e entender os contextos também, os estímulos que o aplicativo traz, né? As associações e tudo mais. Isto posto, né? Então já falamos aí, temos que pensar no perfil do paciente, hein? Agora eu queria que vocês fossem conversando um pouquinho comigo aí, vejam até agora o que eu falei para vocês, faz sentido? Vocês tinham pensado nessas questões todas, né, de entender a demanda, entender como a gente funciona, entender paciente, também testar e estudar os aplicativos, né? A terapia Liberta entrou também. Marcinha Regiane entrou, bem-vinda. Nós estamos falando aqui sobre aplicativos para usarmos também no atendimento, né? A Letícia. Então, outra coisa, meninas, só vão respondendo para mim se até agora tudo ok, sim ou não, se vocês tiverem alguma pergunta aí nesse primeiro bloco que a gente colocou. E o perfil do paciente, né? Também é importante, né, gente? Então, primeiro, né, começando sobre a idade, né? Então vamos entender o público. Nós estamos falando de criança, nós estamos falando de adolescente, de adulto, de idosos. Naturalmente a gente vai ter condutas diferentes para usar tecnologias com eles, né? Sim, acho importante ter conhecimento do app. Ah, Roselane, eu lembro de você é da nossa balada de sexta, não é? A Gisele Lima, tudo certo, Juliana, ok, ótimo. Não sabia, não conhecia esse assunto. Pois é, Tereza. Esse assunto dos aplicativos, os aplicativos é uma das tecnologias digitais assim mais acessíveis para vocês começarem, né? Essa semana dei uma aula muito gostosa para falar de tecnologias e todos os avanços tecnológicos aí do mundo. E a gente vê coisas muito grandes, né? Realidade virtual, hologramas, mas a gente também tem coisas no alcance das nossas mãos. E os aplicativos são uma delas, né? Muito bem, Natália também entrou, bem-vinda, Cunha, Natália, Bruna também entrou, vamos chegando. Então, além de pensarmos na idade, então vamos lá, né? A gente tem que pensar na faixa etária de quem vai usar esse aplicativo e na facilidade de uso, que são outras perguntas que também são relevantes pra gente. Bem-vinda, Marisa. Lilian, achou muito interessante, não é, menina? A gente tem um mundo de coisas que a gente pode explorar. E lembrando que, psicólogas e psicólogos, a gente está falando de usar aplicativos porque nós estamos imersos no mundo digital, né? Então não vamos esquecer disso, nós estamos aqui na era da digitalização, nós estamos 100% virtuais agora, né? A gente faz tudo pela internet, a gente compra, a gente faz mercado, a gente pede comida, né? A gente pede farmácia, a gente conversa com os amigos e com a família, então assim, nós estamos imersos nesse mundo digital. Então, como psicólogos, nós precisamos também começar a nos integrar com essas tecnologias, né? Para entendê-las, né? Inclusive na visão de homem que a gente tem que ter a partir de agora. Porque a nossa visão de homem, visão de mundo, está mudando numa velocidade muito rápida, né? A Cris está aqui, Cris Formighieri, bem-vinda. Né? A Magali também, a gente trocou mensagem, né, Magali? Bem-vinda. Então, a outra questão é a gente pensar no perfil do paciente, tá? Idade, faixa etária. E quando a gente falar ainda de aplicativo, eu estava lendo esses dias uma reportagem lá de fora dos Estados Unidos, lá é muito comum o uso de aplicativo. O uso de aplicativo ele é uma extensão, muitas vezes, do processo terapêutico. Porque lá existe uma preocupação de continuidade da terapia fora da sessão. Então nós ficamos 1 hora por semana com os pacientes, mas eles têm mais 6 dias da semana para pensar, interagir, sentir, né? Rever seus comportamentos, analisar seus pensamentos, os processos repetitivos. E tudo isso, né? Vocês também podem ver. Obrigada, viu, Cris? A Cris falou que indica acompanhar. Obrigada. A gente precisa fazer uma live junta, viu? A gente conversou sobre isso, né? Vamos marcar. José Geraldo também, né? Tá chegando aqui, bem-vindo. E nós estamos falando aqui então sobre o acompanhamento. Então nos Estados Unidos eles usam, e é muito comum, lá tem mais de 200 mil aplicativos na área da saúde. Isso é informação da Associação de Psicologia Americana, né? Com as pesquisas que a gente faz lá de fora, porque como a gente trabalha muito com inovação, a gente procura também ver o que está acontecendo no mundo, né? Inclusive, lá na Europa, existem até
psiquiatras e profissionais de saúde mental que também indicam alguns aplicativos como complementares, né? Como complementares a esse processo aí de acompanhamento, né? Eu vou te responder já já, Fabiana. A Fabiana perguntou se é difícil fazer o próprio aplicativo. Não é difícil pensar sobre, né? A gente, por exemplo, a gente tem um template de projeto para fazer um aplicativo, né? Entretanto, ele requer um investimento, né? Porque um aplicativo, ele tem uma complexidade. E quanto mais coisas tiver um aplicativo, como eu estava falando para vocês no início, se for um aplicativo informativo, é mais simples. Um aplicativo que eu vou, por exemplo, usar só psicoeducação. Só vou contar conceitos, né? Vou contar dicas, vou só informando, sem ser transacional. Se o aplicativo também não tem login, não tem senha, não tem um controle de usuário, também uma complexidade menor. Então, nesse sentido, a gente trabalha, a gente interage com essa questão de projetos de aplicativo, mas ele tem um investimento mais alto. Então, não é inviável de fazer, eu acho que é uma boa alternativa para o psicólogo. Acho que é um campo que está aumentando cada vez mais e quanto mais a gente conseguir digitalizar as coisas que a gente tem no nosso consultório, né? Porque vejam vocês que vocês estão num processo de atendimento online onde foi necessária uma adaptação relâmpago, né, meninas? Porque a gente teve que pegar tudo que a gente tem no presencial e falar, agora tem que dar um jeito para fazer isso aqui no online. E tudo é viável digitalizar, né? Eu trabalho muito com isso, por isso que eu sempre pergunto para os psicólogos, primeira pergunta, como você está fazendo hoje? Quais são as suas ferramentas hoje? Como é que você trabalha no presencial? Porque é assim que a gente vai entender essa transição. Eu tenho muito respeito por isso, meninas, porque eu acho que a tecnologia ela tem que fazer sentido para quem está usando. Ela tem que ser fácil, ela tem que ser, a gente fala friendly, ela tem que ser amigável, ela tem que ser gostosa para vocês trabalharem. Então, tudo começa por esse desenho do perfil, entendeu? Da demanda de vocês, do nicho que vocês atuam. Depois a gente vai entender o aplicativo final que você vai adaptar. Mas primeiro a gente precisa entender a sua história, né? Dentro da psicologia. A Lilian falou que perfeito, faz sentido. Legal, Lilian. A gente tem que, né, gente? A gente tem que acolher, entender a demanda, depois a gente vai atrás. Tem muita solução pronta. Outra boa notícia. Eu recomendaria começar... o Bruno entrou aí. A gente falou hoje, Bruno, né? Pelo direct. Psicóloga Haig também entrou. O Reig também entrou. Terapia Liberta também falou, excelente. Então, mas vocês entendem? É um caminho que a gente aqui da Futuros, a gente faz esse caminho, né, com psicólogo. Mas a gente tem que ter um caminho, todo projeto, né, a gente que trabalha aí com projeto, a gente tem que ter um caminho de definição de escopo, de levantamento de requisitos, de entender bem a demanda, né, entender as expectativas de cada um. E eu recomendo, antes de pensar no seu próprio aplicativo, que é um caminho que eu acho super válido, e eu estou disponível como prestadora de serviço para ajudar nesse caminho, vocês conhecerem um pouco os aplicativos, entender um pouco, né, dos aplicativos, das funcionalidades, né? Vanessa entrou, Renata entrou, bem-vindas meninas, a Renata, minha aluna, bem-vinda Renata. Então a gente estava falando, agora vamos falar dos aplicativos, né? Contei para vocês que nos Estados Unidos isso é muito comum, que eles usam para acompanhamento, e tem-se sim uma preocupação grande do acompanhamento, por quê? Porque a gente tem que engajar, né? Quem for usar o aplicativo, seja em qualquer área da psicologia, e sequenciar aquele acompanhamento com o paciente, né? Não só, senão a pessoa vai e usa um pouco, cansa, né? E aí acaba interrompendo, antes mesmo de fazer uma evolução, né? Criar um histórico, tudo isso, né? Ah, Renata, só você mesmo, hein? Então, vamos falar agora de aplicativo para crianças, tá? Tem um monte. Eu tava estudando aqui, tava falando, ai meu Deus, qual que eu vou contar para elas? Porque tem muita coisa legal. Mas eu vou bem no simples pra gente começar. Aplicativo para crianças. Outra coisa, meninas, a gente também pode escolher tipos de aplicativo que não necessariamente são aplicativos de psicologia da área da saúde.
Vamos lembrar que vocês, quando estão lá com as crianças e desenvolvem as ferramentas de vocês, vocês pegam uma massinha. Quem aqui é psicólogo infantil? Conta pra mim, escreve sim. Sim, a Fabiana fez uma pergunta. Fabi, eu auxilio sim no desenvolvimento do projeto de app. A gente pode conversar depois e aí a gente linka com um desenvolvedor, a gente faz um link, conecta, né, com um desenvolvedor de aplicativos. Mas o fazer o aplicativo, gente, é uma etapa lá na frente, tem todo um projeto para se desenhar o aplicativo, né? Esse dia indiquei um app, mas fiquei pensando nisso, em acompanhar o pacote do curso, o paciente no curso do uso dele, verdade, tem que acompanhar sim. Tem que ver se gostou, se não gostou. Mas antes de mais nada também tem que usar. Às vezes eu uso aqui em casa, eu uso com a minha filha, eu uso com a Denise, que é minha sócia que tá aqui com a gente. E a gente vai testando, entendeu? Eu perguntei quem era psicóloga infantil, né? Vamos lá. Lilian, Magali, Bruna Lobo, Ale Toledo, ótimo. Terezinha, né? Vamos ver se eu acertei. Alessandra... Eliana acabou de entrar. Ótimo, então aqui nós temos algumas colegas psicólogas infantis, né? Primeira coisa que eu queria dizer para vocês, meninas, animem-se, né, com o atendimento online infantil, aí dando uma palavra de encorajamento, né? Eu atendo adolescentes e adultos, mas como eu trabalho com as pesquisas das tecnologias, então eu também busco muita coisa, né, para poder compartilhar com vocês. E tenho muitas colegas queridas aí, psicólogas infantis. As vi num primeiro momento muito preocupadas de como eu vou fazer intervenção com as crianças, né? E de fato é um desafio dependendo do tipo, né, da demanda da criança, né? Se é uma demanda de TDAH, se é uma demanda que tem algum déficit cognitivo. Então são coisas que vocês têm que adaptar. Por isso que a primeira pergunta sempre é: o que eu faço no consultório? Funciona? Funciona. Então conta para André o que você faz no consultório, que aí a gente vai pesquisar junto como digitalizar, né, esse processo no físico. Tem 2 aplicativos, tem uma colega minha que trabalha muito com aba, né, com crianças autistas e tal, e ela falou assim: Andréa, eu tenho dentro do meu celular uma série de aplicativos que não necessariamente são da área da saúde, mas são aplicativos que usam estímulos, né? Como todos nós aqui gostamos de brincar, a gente tem estímulos de cor, estímulos de som, né? Estímulos de toque. Então, um deles é o Piano Kids. O Piano Kids é um aplicativo fofo para crianças pequenas aí. A gente sabe que no atendimento online, uma coisa importante, eu sei que não é toda idade que é recomendável atender infantil, né? Então, as crianças a partir de 7, 8 anos ali já conseguem, né, ter mais uma sustentação. Mas assim, as crianças muito pequenas tem sido também discutido bastante investir na orientação parental, né? Trazer para os pais essas dicas todas para que eles possam utilizá-las com as crianças nas suas casas, né? Isto dito, então tem o Piano Kids, que na verdade o Piano Kids ele é um aplicativo de instrumentos. Então lá dentro tem piano, tem violão, tem tambor, e aí você toca e faz os sons. O som do dó, ré, mi, então você pode compor música, pode inserir sons dentro dele também, né? Colocar outros tipos de, como se fosse para produzir uma musiquinha e tal. E as crianças gostam muito. Estou quietinha esperando a internet carregar. Vocês estão me vendo e ouvindo? Quem está vendo e ouvindo, manda um joinha para mim. Eu tipo dei uma atualizada, um F5 aqui no celular. Então vocês estão me vendo. Tá instável, né? EDT. Tá sem som? Agora estão ouvindo. Tá. Vamos tentar de novo, né, gente? Ok. Rosana entrou. Meninas, desculpa, mas é porque eu acho que é tanta demanda de Wi-Fi, né?
O Wi-Fi daqui sempre era muito bom, viu, gente? Agora eu vou ter que rever. Tenho anos aqui esse Wi-Fi. Priscila, prazer, Priscila. Rosana, tá todo mundo mandando joinha. Ufa, todo mundo aí? Então tá. Vamos continuar. Então a gente estava falando do Piano Kids, que é um para poder fazer esse estímulo sensorial, né? Junto com as crianças, né? Tá bom, Roselane, obrigada. Ah, que legal, você gostou do tema? Ai, menina, tanta coisa boa para dividir com vocês, viu? Tem um outro aplicativo, gente, eu acho fofo esse aplicativo para quem faz atendimento infantil. Chama-se Inventeca. O Inventeca é um aplicativo de histórias, é muito lindo. É assim, alguns aplicativos são gratuitos, outros são pagos, tá, gente? É uma outra coisa que vocês vão ter que também ir administrando aí. Ó, o Marcel é musicoterapeuta. Acabei de falar de um aplicativo de musiquinha para criança, Marcel. O Piano Kids. Paula Regina, bem-vinda. O outro aplicativo chama Inventeca. Olha só, uma hora eu vou ter que reservar um tempo para dar uma aula para vocês, não sei, porque eu quero mostrar também, né? Ou formar um grupo de estudo, tô pensando aqui, porque na live a gente fala, mas é gostoso vocês verem, né? O outro, o Inventeca, ele é um aplicativo de histórias. O que acontece? Tem cenas ao fundo, né? Ah, Roselane é porque a Roselane quer trabalhar com histórias, contadora de histórias, né? Então tem uma cena como se fossem vários desenhos passando ao fundo. Então, por exemplo, a criança vai ver uma sombra de dinossauro, de um monstro dentro do quarto, depois mostra outra cena na sala, depois mostra os animaizinhos correndo. Enfim, é uma história sem som. Olha que a pegada legal desse aplicativo. Sem som. Bom, Denise, eu mandei os links, talvez não dê para copiar os links aí, né? Eles estão no da Futuros também, tá? Aí, gente, o que acontece? Esse aplicativo, a criança vai vendo e você vai propor para ela narrar a história. Olha só que legal. Então, tá passando a imagem do desenho e ela vai sozinha gravar, aí a gente põe para gravar. Ai, gente, é muito legal. Eu fiz isso com a minha filha, hoje a gente se divertiu. Minha filha tem 14 anos, né? Mas as duas se divertiram. Então, a gente colocou e aí você vai gravando a primeira cena. Então, imagina que eu tô narrando, aí a criança vai narrar. Ah, essa cena, eu tô vendo aqui um monstro. Esse monstro é grande e feio. Ah, mas tem uma menininha aqui que tá se sentindo abandonada. Ah, que legal, ela tem um gatinho. Ah, a mãe dela chegou para proteger. E aí, a criança mesmo vai projetando as coisas que ela sente na narrativa da história. Olha que material terapêutico pra gente. Então, o que acontece? A criança vai e ela mesma conta a história. E aí, olha que gostoso. Então, além de ter essa questão da criança colocar os sentimentos dela de forma involuntária, que é como a gente mexe no lúdico no consultório, né? A gente não pede para ela brincar e a gente interpreta? Então, vai ter a projeção, né? Como a Magali tá falando, né? A Lubro entrou agora. Criança vai projetar, né, a história, porque ela vai tirar da cabeça dela a narrativa. E aí, naturalmente, já é um material terapêutico pra gente analisar, né, gente? E aí fica gravado. Ai, gente, fica gravado. Aí depois você aperta o play e passa a historinha com a vozinha da criança, a voz da criança narrando. Então, ao mesmo tempo, ela também vai se apropriar da história. Vocês entendem como é rico isso? Porque ela também vai se empoderar daquilo que ela está contando e ela vai se sentir uma narradora. Então é um aplicativo de celular, gente. Ele tem uma historinha gratuita, depois ele tem uma assinatura que não é muito cara. Acho que é R$15 ou R$8, um negócio assim. Mas o mais importante são recursos que a gente pode usar, né? E mesmo a gente estando em atendimento online, a gente pode, contando com a ajuda de algum adulto, pedir também, né? Para ter alguns recursos, assim como vocês que atendem online, eu imagino que vocês pedem para os pais, né? Prepararem o setting terapêutico, colocar ali um lápis de cor, né? Mandar atividades antes para as crianças imprimirem, né? Então são todos recursos e esse é mais um recurso também. Ela poder narrar e gravar a própria história. É muito lindo. E aí depois, quem faz assinatura
manda por e-mail, a história fica gravada, o vídeo fica gravado. Então é um conteúdo para ela, para a família dela, para vocês. Não é demais, gente? Eu achei muito fofo. Chama-se Inventeca. Eu gostei dele, tá? Eu gostei. Então esses são 2 de crianças. Tem um monte? Tem um monte. Tem um monte de coisa legal. Mas vamos pro próximo, que eu nem sei quantos minutos de live eu tenho aqui. Gente do céu. Adolescente. Quem aqui atende adolescente? É demais, né, meninas? A Roselane gostou, a Paula Regina demais, Magali, vou testar. É uma graça. Você vai gostar, vocês vão ver. É muito fofo. Quem aqui atende adolescente, conta pra mim. Escreve aí, adolescente, sim. Né? A Lilian falou que atende adolescente, a Andrea também, a Alessandra, joia. Né? Esses dias teve uma psicóloga que me procurou também e falou assim, Andrea, as minhas sessões estão ficando muito rotineiras, né, para o adolescente, ainda mais online. O adolescente quer interação, quer novidade, né? Então, a Terezinha falou que atende, a Magali também, Gisele Lima também, ótimo. Então, o que a gente faz, né? Com o adolescente, a gente tem uma pegada um pouco diferente, né? 2 coisas que eu recomendo, né? Primeiro, eu sempre recomendo, né? Já que eu trabalho também com conteúdo de gerações, convergência de gerações, estudar aí, né? Essa integração da geração alfa, da geração Y, millennials, baby boomers, todos esses comportamentos aí juntos, né? A Valzinha também falou que sim, né? A Renata tá aqui, a Renata tem um aplicativo, o Clipsys, viu, gente? Também tem um aplicativo, a Renata, para psicólogos, né? Para estagiários de faculdade, né? Muito legal também a proposta dela. É um aplicativo informativo, né? De conteúdos, assim, num primeiro momento, e também vai ter busca depois. Depois a gente vê, viu, Rê? Pra gente contar pro pessoal. Adolescentes é o seguinte, a pegada é, primeiro, gente, mergulhem no mundo deles. Entendam o que eles estão curtindo fazer no momento, o que eles gostam. Né? Eu já contei para vocês da minha experiência com adolescente, né? Que também foi um dos insights que eu tive para poder buscar a psicologia, a tecnologia na psicologia. Então, assim, permitam ouvir o que eles estão gostando. Eu gosto de jogar o game Counter-Strike, porque é um game de matar, é um game de tiro, e aí a galera toda tá no virtual e eu gosto. Então, vamos entender que tecnologia é essa que ele gosta. E eu sou um TikToker. Quem aqui já ouviu falar de TikTok? Escreve aqui pra mim, sim ou não. Quem já ouviu falar de TikTok? Tá transmitindo direitinho, gente? TikTok, isso. Magali já ouviu falar, né? Já escreveu? Sim, né? O pessoal tá colocando aí, né? Que legal. Rede social de adolescente, né? Então, Terezinha, é uma rede social nova, relativamente nova, né? Que surgiu lá na China, né? Depois ela começou a pulverizar aí pelo mundo, que é mais rápida ainda que o Instagram. Instagram não tem essa pegada de vídeos, imagens. TikTok é mais rápido ainda. São vídeos com músicas e movimentos das pessoas com músicas ao fundo e uma coisa assim muito, muito rápida, de 15 a 30 segundos no máximo. E os adolescentes amam. Minha gata tem uma conta. Marcinha Regiane, a sua gata? A sua gata que faz miau? Marcinha Regiane, até eu já entrei na onda. Aí sim, sensação do momento para todas as idades. É verdade. Mas para os adolescentes tem pegado mais, né? Foram eles que... Sim, mas não conheço. Parecido com as cenas do Insta. Ele é parecido. Eu acho que ele assim, o TikTok ele tem uma pegada mais de desconexa, né? Não precisa ser um conteúdo fundamentado. Tem que ser um conteúdo que te diverte. Tem muitas modinhas, né? Toda semana tá saindo uma música nova com gente gesticulando, repetindo, né? Luciana Prado, boa noite. Luciana Mesquita, oi Lu, boa noite. Ainda dá tempo, ainda estamos aqui, falta 20 minutinhos, um pouquinho menos. Então, gente, adolescente tem essa pegada da gente ver o que eles estão gostando, primeira coisa. Então, assim, não há problemas de você ouvir o que ele está usando, você testar o que ele está usando e construir uma ponte com isso. Então, a primeira dica que eu dou para adolescente, eu fiz isso, funcionou muito bem.
Eu fiz com jogo de videogame. Fui entender, né, o que o meu paciente estava jogando. Entrei no mundo dele virtual, entendi quem ele era no jogo e isso virou um material de intervenção muito rico. Então a primeira coisa é essa. Agora a segunda coisa é, vamos interagir, né, com esses adolescentes. Temos alguns aplicativos que estão aí na moda e são legais. Um deles é o Gartic. Se a Denise puder escrever aí, por favor, Dê. O Gartic também é um aplicativo. Sabe aquele jogo Imagem e Ação? Que a gente vai brincar e a gente desenha alguma coisa num quadro branco, num papel em branco, por exemplo, eu falo assim, olha, desenha ali a Torre Eiffel, aí você vai lá e desenha, todo mundo tem que adivinhar que é a Torre Eiffel. Desenhe um homem pescando, aí você vai lá e desenha um homem pescando. Então, o Gartic é um dos aplicativos que os adolescentes estão usando muito para se ocupar aí nesse momento aí de recolhimento social, né, de pandemia, e aí eles estão usando bastante também, e a gente pode usar também, o Gartic ele tem categorias prontas, né, então, por exemplo, tem categoria para desenhar, já vai dando uma dica, ciências, objetos, profissões, TV, tem algumas categorias prontas, e você também pode depois customizar e criar algumas categorias, se você quiser interagir com ele, entendeu? Por exemplo, se você quiser fazer alguma categoria sobre emoções, né? Sobre como desenhar, você mesmo criar a pergunta e a resposta, né? Enfim. E o pessoal tá se divertindo. E, inclusive, esses aplicativos, gente, a galera entra em grupos que já estão ali abertos. Eu mesmo, para aprender, eu entrei num grupo que eu não conhecia ninguém. Fiquei lá com um monte de adolescente brincando, né? E, então tem grupos que são fechados, pode ser eu e o meu paciente, e tem grupos que são abertos, pode ser uma galera. Tem um outro que é muito legal, que é o de Stop. Lembram do Stop? Então tem o Stopotes, que ele chama, né? Que também é um jogo. Eu só quero ver vocês aqui, é mais dinâmico. Aqui faz miau mesmo. Valeu, Renata. Então é a gatinha da Renata tá famosa no TikTok. Tem os challenges, tem sim, que são os desafios, Paula. Muito bom, é isso mesmo. Fátima falou que travou, mas voltou, Fá? Challenge do Drake, tem um monte de challenge, é verdade. Cada semana é um que a galera faz, né? Leda Lima entrou, Salve Bikes entrou. Então, gente, para adolescente tem esse do Stop, que também dá para você criar as categorias e interagir com eles, né? Tem o Verdade Desafio, que é muito legal porque você também pode, como psicóloga, né, se você quiser criar um contexto, ele tem um monte de perguntas prontas, sabe? Tipo, perguntas se você quer responder ou não. Ah, você é virgem? Quer responder ou não? Ah, você já beijou alguém? Ah, você já colou na escola? Né? Você quer responder se você já colou na escola ou você quer um desafio? Aí você pode dar um desafio. E você mesmo, como psicólogo, pode entrar nesse aplicativo e customizar, olha só, hein? As perguntas que você quer de verdade e os desafios. Então você pode criar um contexto de jogo ali, né? Direcionado para a intervenção ou para a interação que você gostaria de ter com ele, né? Que seria uma forma de você provocar, estimular ali um diálogo, né? Dentro de um contexto que vocês entendem, assim como vocês têm jogos de carta, vocês têm dentro dos consultórios de vocês, a gente usa aqueles baralhinhos, jogos, você também pode customizar alguma coisa nesses aplicativos, porque muitos deles têm, né, eu entrar e eu fazer as minhas perguntas, eu entrar e construir as minhas brincadeiras, então já é uma diquinha para vocês começarem a interagir com aplicativos também, para aqueles que querem fazer aplicativos, né? Denise colocou aí o link do Gartic, né? E como escreve o Gartic. A Denise é Cardoso, tá? Denise tá como Cardoso. Eu falo Denise, mas ela tá como Cardoso. É Gartic, Gartic. Mas eu vou pôr lá no grupo do Reinvente-se, tá bom, gente? Edneide, tudo bem, Edneide? Jogo online enquanto faz chamada de vídeo, dá para usar no laptop também, né? Dá.
O seu nome acho que você me colocou o seu nome, o Gart que ela colocou ali. Tem alguns que dá, nem todos que eu falei aqui tem em plataforma online, alguns tem e outros não. Qual que é a minha recomendação? Usem sim, mas testem antes e vejam a questão de segurança, né? Quando a gente faz atendimento online, agora eu vou puxar a minha sardinha ali para minha orientação que eu dou para vocês de atendimento online. A gente pede para deixar o menos possível coisas abertas no navegador, né? Na verdade, a recomendação abra somente a sua teleconferência com seu paciente e feche qualquer outra aba, para que não tenha nenhuma intervenção no momento do atendimento. Se você tem algum aplicativo que é seguro, que está logado, não tem problema, você pode compartilhar a tela também. Só tenha certeza de que você está blindando e assegurando bem esse segundo ambiente que você vai compartilhar durante o atendimento online, entende? Mas dá também. O compartilhamento de tela é muito legal para quem atende com teleconferência, né? As ferramentas de teleconferência, o Zoom, o Cisco Webex, né? O Airby, o Skype, muitas delas têm, a Denise pode até me colocar aí embaixo, né? Eu acho que todas elas têm compartilhamento de tela. E telesaúde também. Ferramentas aí, Psicologia Viva, Doctoralia, tem muitas delas que também você pode compartilhar tela como recurso para interagir com os pacientes, o que é muito legal, né, gente? Então, essa questão que eu coloquei aqui para vocês do Gartic, olha só, muita coisa pra gente falar na live, né? Eu poderia adaptar, tem um outro conteúdo que eu tenho lá no YouTube, que é como a gente ser criativo. Eu poderia usar um aplicativo aberto aqui, um PowerPoint, um Paintbrush, e também desenhar nele. E deixar a tela aberta para interagir com uma criança, para interagir com um adolescente, entendeu? Olha que legal. Então dá para vocês fazerem muitas coisas também na plataforma online. Alguém disse que ama Stop. O Brito, gente, entrou. Shirley, Renovação da Psique. Oi, boa noite, tudo bem? Shirley. Isabel Cristina entrou. Vamos lá. A Shirley perguntou quais são as plataformas, né? De quê? Porque a gente as plataformas de atendimento, a gente tem algumas aí, né? Que a gente estava falando, de teleconferência tem o Zoom, tem o Skype. As plataformas de jogos, essas coisas, eu também posso pôr alguns links lá no grupo depois, né? De jogos online. Eu tô me concentrando um pouquinho mais no aplicativo, mas também tem essa possibilidade aí da gente fazer com o uso das plataformas. Qual o nome desse stop? Stopots. S-T-O-P-O-T-S. Stopots. Verdade, o desafio, a Renata falando, é um sucesso em toda roda de conversa com adolescente. Pois é, amiga, eu também adoro. Tem aquelas perguntinhas picantes prontas, né? Não picantes no sentido de só sexualidade, mas picantes no sentido de falar, não quero responder isso, não vou responder isso, né? Aí a pessoa vai pro desafio, que é uma brincadeira, aí você fazer alguma coisa ali no online, né? Fazer cantar, fazer algum discurso, imitar alguma coisa, né? Tô vendo aqui os comentários, tá, gente? Denise vai escrever de novo do stop, por favor. Edilene, psicóloga, chegou. É que eu quero jogar com meu sobrinho. Aí ela falou que usa ai, você me falou seu nome, amiga, desculpa. Disse que usa Zoom e compartilha a tela. Muito bom. Eu também gosto do Zoom, com todas as configurações de segurança que ele precisa ter, sempre lembrando, né? Ana Amélia, bem-vinda, boa noite. A Shirley perguntou dos jogos interativos. Shirley, eu vou levantar alguns e aí provavelmente eu falo numa próxima live, tá? Eu vou tentar achar alguns links para colocar para vocês no grupo. Sim, dos jogos, obrigada, Stopots. Teria algum app para orientação profissional? Tem alguns, mas eu ainda tô analisando por quê? Porque eu acho que eles são um pouquinho rasos, né? Acho que assim, teste de personalidade tem de teste de personalidade, de habilidades, né? Que a gente que faz orientação gosta, né? Mas eu acho que tem que ter esse cuidado aí para não achar que sozinho ele
ele resolve. Eu precisaria pesquisar mais um pouco para te responder, porque eu conheço, mas os que eu conheci ainda não endossei, achei um pouquinho superficial. É mais aquela brincadeirinha de quiz, sabe? Tem app para adultos, quais teria? Vamos lá, para adultos. Para adultos a gente tem, para quem é da TCC, o próprio Cogni, né? Fernanda, Dickel, Gisele viu e comentou o Gart, que meu sobrenome é difícil mesmo, é belga. Depois você me manda um zap para eu te chamar direitinho. Que grupo é esse, Isabel? É o grupo Reinvente-se Psi. É um grupo onde eu vou colocando conteúdos pra gente se reinventar aí nesse mundo online digital. O link do grupo está na bio do Instagram. Só você acessar lá que você cai no nosso grupo, tá bom? Renata falou que a filha de 9 anos mostrou um app que resolve expressão matemática. Pois é, minha amiga. Logo, logo a gente não vai precisar nem pensar muito nisso. Ser Mais Positivo entrou. Adriane entrou. Então, gente, para adulto tem o Cogni, que é um aplicativo da TCC. Não é só da TCC, qualquer abordagem pode usar. Decloé, combinado. Só que além do o Cogni, assim, ele é um calendário, é um diário de emoções, né? Para quem já usa, quem aí já conhece o Cogni? Muita gente que é da TCC conhece. Então, todo dia, ou quando o paciente sentir, né? Ele tem exatamente aquela linha de pensamento. Como você está se sentindo? Bem, feliz, triste? Que pensamento te estimulou a sentir isso? Que emoção você sentiu depois que isso aconteceu? Né? E o que você fez, né? Depois de todo esse processo, que é o processo de pensamento, né? De estímulo, pensamento, resposta, né? E o Cogni vai registrando isso. E o que é legal do Cogni? O Cogni depois, ele falou que usa. Depois que o paciente vai interagindo e registrando no aplicativo, que é muito legal porque ele vai vendo a variação de humor. Então hoje eu tô legal, eu registro, amanhã não tô, aí eu vou e não registro e aí vai. Ou registro que tô triste e o psicólogo recebe um relatório uma vez por semana. Ou quando você quiser mandar. Então o nosso paciente cadastra o nosso e-mail e vai para o nosso e-mail. Olha que legal. É o Cogni, gente. Simples assim. O Cogni é gratuito, tá? Tem uma parte paga, mas dá para usar tranquilo a parte gratuita. Gente, tá quase acabando. Para adulto tem um outro que também é legal. Tem vários. Aí eu precisaria de mais tempo para contar para vocês de mindfulness, né, de meditação. Então também tem alguns aplicativos legais aí de meditação, de respiração. Então tem o BeOK, por exemplo, é um aplicativo só para te ajudar a respirar. Ele é simples assim, ele tem os tempos de respiração. Sabe quando a gente fala inspira em 4, segura 8, solta 4 ou solta 6, sabe? O nome do aplicativo é Cogni. A Decloé disse que ela usa o Calm. O Calm é muito legal, eu gosto dele. A única questão é que ele é em inglês, né? Você tá usando alguma versão traduzida? Então aí nem sempre todo mundo... Ele é um dos mais referência. O Cogni, o Calm e o Headspace também são 2 aplicativos muito legais lá de fora, né? Então tem só essa questão aí do idioma. Aí ele escreveu o Cogni, né? Para quem perguntou aí, né? Em português. Depois você me passa o link, Decloé, por favor. E ele tem uma parte paga, né? Mas ele é muito bom, sim. Você tem razão. É uma ótima indicação a sua. Fernanda Messias. O Cognifit. Já tem Headspace em português. É porque é a versão paga. É isso aí. Tá respondido. A Decloé tá falando que tem o Calm e o Headspace, mas quando eu pesquisei realmente tem a versão paga, tem razão. A Adilé entrou, Magali, minha mãe é demenciada e gosta de matar formiga. E tem um joguinho que é para matar formiga. E aí ela adora esse joguinho. Pois é, tem uma outra parte, a live vai cair, gente, que é para idosos também. Que tem outros aplicativos que eu utilizo para idosos, eu recomendo para treinar cérebro, treinar atenção, espaço sensorial, memorização, né? Associação. Então tem vários aplicativos que os idosos, né? Foi uma boa lembrança, viu? Magali, obrigada. Também podem usar como a Renata está falando de estimulação, é verdade.
Então, quem trabalha com idoso, gente, é muito legal usar a tecnologia. Temos que quebrar esse paradigma de achar que eles não sabem usar, que tem dificuldade. O que a gente tem que ter é um papel de facilitadores, né, dentro desse processo. Nós, psicólogos, temos um papel de inclusão digital. Vocês já pensaram nisso? Que é um dos propósitos que eu tenho aqui, né? Que é a gente poder ajudar as pessoas a se empoderar e se apropriar das tecnologias. Olha só, não é demais? Maravilha de live, obrigada, ótimo, eu trabalho com idoso. Gente, a gente pode conversar depois um pouquinho mais no grupo. Ah, tem que ter a segunda. Eu também acho que tem que ter a segunda live sobre a PP. Vocês gostaram? Lá no grupo eu pedi pra galera votar em temas, né? Depois vocês me falam, tá bom? Eles aprenderam com a mediação. Isso, eles aprendem com a mediação, é isso. Sempre top. Ah, que delícia, gente. Gente, eu vou me despedindo. Tem um monte de gente aí, mas vai cair. Beijo no coração de vocês, abraço virtual e corre lá no grupo. Aí a gente pode conversar mais um pouquinho. Vou pensar em fazer um grupo de estudos para aplicativo, sim, Roselane. Eu já estou com esse projeto aqui comigo. Gratidão vocês, viu, meninas? Adorei estar com todo mundo. Boa noite. A gente vai se falando por aí. Encantem-se com as tecnologias, gente, que a gente só está começando a explorar esses universos. Abraço para todos vocês, viu? Boa noite, Eli, Decloê, Ana Amélia. A Ana Amélia tá no grupo, é o Reinvente-se Psi, tem dois, um no WhatsApp e um no Telegram, vambora. Boa noite, família Pugliese, obrigada. Luciana, vamos que vamos, galera. Terapia, Ana Amélia, gratidão vocês por estar aqui. Rosane, Marisa, amada, boa noite. Roselane, vamos que vamos. Olha só, psicóloga, Vera, querida. Dudu, Fernanda, boa noite, Fatinha. É isso aí, gente, boa noite a todos vocês, viu? Ah, com você fica mais fácil. Vambora, tamo juntos, gente, vamos viajar, lembra da nossa viagem espacial? Boa noite, Fátima, querida, Lilian. Gente, semana que vem tem mais e vamos batendo papo lá no grupo, hein? Eu vejo vocês lá no grupo então, viu? Um abraço, gente. Até mais, boa noite. Andréa, boa noite, até.